Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos do 20º Conselho de Unificação. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de reunirmos-nos mais uma vez no entorno da mensagem espírita, na mensagem dos Evangelhos, na mensagem de Jesus. E para nós é um momento, um dia muito especial, exatamente porque nós estamos nas primeiras horas, nos primeiros instantes do mês de janeiro, do mês de dezembro, me perdoem. E os Espíritos vão nos dizer que o mês de dezembro é verdadeiramente um mês especial para a cristandade de um modo geral, exatamente porque é um mês em que as pessoas falam mais de fraternidade, as pessoas falam mais de família, as pessoas estão unidas, estão mais unidas no propósito da fraternidade, e nós conseguimos sentir isso de alguma forma. O mês de dezembro é verdadeiramente um mês muito especial e nós vamos falar dele. Mas antes de nós começarmos a nossa reunião, o nosso pequeno estudo, eu gostaria de convidá-los a todos para que a gente vá se harmonizando, para que a gente vá harmonizando nossos lares. Eu gostaria de convidá-los a todos que pudessem me acompanhar na leitura de um pequeno texto. Tá bom. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Apacenta as minhas ovelhas, Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia e nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo, e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Emmanuel. Obrigado. Boa noite a todos os irmãos que estão entrando. Eu gostaria de convidá-los agora para que nós pudéssemos fazer uma prece de agradecimento pela oportunidade de estarmos reunidos. Uma prece, vamos todos tentar elevar os nossos pensamentos juntos, unidos, em gratidão a tudo aquilo que recebemos diariamente. Senhor Deus Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, Jesus, Tu que és o divino guia de toda a humanidade, amado Rabi da Galileia, nós Te buscamos em prece, Senhor, principalmente para Lhe agradecer por todas as oportunidades que recebemos nesse educandário do qual Tu nos recebestes. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Te agradecemos pelo teto que nos abriga. Te agradecemos pelas roupas que nos aquecem. Te agradecemos por nossas famílias. Te agradecemos até mesmo pelas dificuldades, pelas provas, porque sabemos da necessidade que temos de vencermos-nos
vencendo o mundo conforme Tu mesmo disseste para todos nós. Divino guia de toda a humanidade, eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, gostaríamos de Te pedir ainda mais, que toda essa luz que sentimos nos envolver nesses instantes, possa abençoar nossos lares, possa servir de roteiro, de luz, de guia, e possa de alguma forma daqui se irradiar, Senhor. Que toda essa luz possa se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ampara os necessitados, aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, nas marquises, nas ruas, nas encruzilhadas da vida, aqueles que sofrem por qualquer motivo de dor, que de alguma forma toda essa luz que vem de Ti, Senhor, possa ampará-los, que eles possam por alguns instantes sentir a Tua presença, assim como nós sentimos nesses instantes também. Que a Sua luz possa iluminar nossos caminhos, clareando nossos pensamentos, nossos corações, guiando nossos passos, e que nós possamos de alguma forma multiplicar essa luz para com todos aqueles que cruzarem nossos caminhos, Senhor. E assim, primeiramente em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos todos nós iniciarmos essa nossa modesta reunião, todos nós repletados de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Boa noite novamente aos nossos irmãos. Hoje, uma noite muito especial, porque, como nossos irmãos devem ter observado, nós não estamos em casa, né? Nós estamos no município de Magé, nos hospedamos numa reserva, numa RPPN, num campo escoteiro, no Campo Escola Escoteiro Chefe Geraldo Hugo Nunes, que nos cedeu esse espaço para que nós pudéssemos nos albergar, nós que estamos fazendo aqui um trabalho pequeno de pesquisa. Estamos utilizando esse abrigo e temos nesse abrigo todos os recursos do qual nós necessitamos. Nós temos internet, nós temos esse ambiente tão aconchegante, nós temos os amigos que estão aqui conosco, que também são simpatizantes da nossa causa espírita. Então nós só temos que agradecer pela bela paisagem de onde nós nos encontramos. Estamos bem próximos do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E após essa breve explicação, eu gostaria de convidá-los a todos que nós pudéssemos mergulhar nas mensagens de Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Quando nós pegamos o Evangelho de João, para nós espíritas, um evangelho muito especial, talvez seja o Evangelho de João, o evangelho mais espiritualizado em nível de curiosidade. Nós já conseguimos contar há 37 passagens que existem somente no Evangelho de João. E o Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, ele começa exatamente nos apresentando esse Cristo cósmico, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Segundo João, antes do céu e da terra, Jesus aqui já se encontrava. Isso para nós tentarmos dimensionar, será que nós verdadeiramente sabemos quem é Jesus? Porque quando nós falamos da figura de Jesus, muitos de nós pensamos naquele andarilho, naquele filósofo, naquele profeta, naquele personagem que teria influenciado pelo menos metade da humanidade com seus conceitos, trazendo verdadeiramente as suas mensagens extremamente profundas. Muitos de nós, quando pensamos em Jesus, pensamos na sua mensagem, na sua filosofia, mas será que nós temos verdadeiramente condições de dimensionar quem é Jesus? Os Espíritos começaram a nos falar de Jesus da seguinte forma: num determinado momento, Kardec teria perguntado às entidades venerandas, aos guias da humanidade, que se comunicavam ali com ele, Kardec teria perguntado aos Espíritos quem poderia servir para nós, espíritas, de modelo e guia, quem teria sido o personagem mais iluminado a ter andado, ter transitado aqui pela Terra, tendo em vista que nós sabemos que foram muitos
Foram muitos espíritos de escola que estiveram aqui conosco. Invariavelmente, em toda a historiografia da humanidade, nós sempre encontramos espíritos mais adiantados, espíritos que nos trouxeram mensagens de fraternidade, de crescimento, de paz. Sempre ao longo de toda a história, mesmo na ilha mais distante, na tribo mais remota, sempre existiram espíritos mais adiantados, porque isso faz parte da educação. É necessário sempre que nós, espíritos mais atrasados, tenhamos para nos inspirar os espíritos mais adiantados. Eu sempre que falo nesse assunto, eu lembro das nossas escolas. Nós que trabalhamos na educação, imaginemos por alguns instantes só, se nós retirássemos das escolas todos os professores, todos os adultos, toda a equipe pedagógica, e deixássemos nas escolas apenas os educandos, as crianças, os jovens, em bem pouco tempo aquela escola pegaria fogo, e nós sabemos que seria assim. É necessário que haja sempre entre os aprendizes os mestres, e assim ao longo de toda a historiografia da humanidade, em todos os locais, sempre existiram espíritos mais adiantados, espíritos de escola. Então por que os espíritos? Por isso Kardec perguntava aos espíritos quem teria sido mais importante dentre todos esses. E os espíritos teriam respondido, Kardec, com uma única palavra. Os espíritos teriam dito Jesus. Jesus foi e é o espírito mais iluminado, que faz parte de uma confraria de espíritos puros. Seria para nós como o nosso Rei Solar, aquele que consegue nos abraçar a todos. E nós começamos então, a partir do século XIX, a partir dessas primeiras mensagens, nós começamos a dimensionar quem é Jesus. Ele deixa de ser simplesmente aquele peregrino que deixava pequenas pegadas na areia, e nós começávamos a observar Jesus com novos olhos, e a sua mensagem passava a ser para todos nós um roteiro, e os espíritos vão nos dizer que sim, a mensagem de Jesus para nós é como se fosse um roteiro, porque nos informam os espíritos que nós encontramos nas mensagens de Jesus tudo aquilo do qual nós necessitamos para a nossa reforma íntima. Mais tarde, cerca de um século mais tarde, os espíritos voltam a nos trazer mensagens para que nós pudéssemos compreender mais quem é essa personagem, quem é esse espírito que nos abriga a todos. Segundo o Espírito Emmanuel, Jesus, o nosso Rei Solar, ele é o governador espiritual do nosso educandário, que teria nos recebido a todos aqui. Lembrando do Evangelho de João, quando João afirma que antes do céu e da terra, Jesus aqui já se encontrava, Emmanuel vai além e nos afirma que sim, que Jesus teria então auxiliado o desenvolvimento físico do nosso planeta a partir da nebulosa solar, e com o seu psiquismo ele teria moldado a geologia do nosso planeta, para que num determinado momento pudéssemos aqui chegar, e ele poderia aqui nos receber a todos, e assim teria acontecido em determinado momento. Ora, meus irmãos, se o nosso planeta tem, com pequenas variações, cerca de 4 bilhões de anos, nós começamos a compreender que Jesus já era um espírito puro há mais de 4 bilhões de anos. E assim nós começamos a verdadeiramente dimensionar quem é essa personagem, mas ainda assim nós nos perguntamos o que ele nos trouxe de especial. Nós sabemos que diversos espíritos de escola, em seu nome, vieram em diversas regiões trazendo mensagens de fraternidade, de amor, de esperança, de crescimento, de reforma íntima. Existe um texto atribuído ao Espírito Emmanuel chamado a Regra Áurea, ou a Regra de Ouro, e nesse texto ele faz uma reflexão exatamente sobre isso. Por exemplo, muitos séculos antes do Cristo, nós tivemos na China a figura de Confúcio, e entre as diversas mensagens de Confúcio, Confúcio teria nos ensinado que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Quando nós pegamos entre os hebreus, cerca de 1700 anos antes de Cristo, está lá nas páginas do Antigo Testamento, nós encontramos também lá a chamada Regra Áurea.
quando eles registraram que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Entre os gregos, poucos séculos antes do Cristo, aquele local que nós consideramos como sendo o berço da filosofia, nós encontramos também entre aqueles personagens a ideia de que nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Relativamente contemporâneo de Jesus, nós temos a figura de Zaratustra ou Zoroastro, onde esses personagens também tinham entre os seus preceitos a mensagem de que nós devemos fazer ao nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Entre os próprios romanos, dominadores naquela ocasião, eles também conheciam essa mensagem de que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Quando nós descemos um pouco mais na paisagem dos diversos países africanos, nós temos lá conceitos de Ubuntu, conceitos de Yorubás, que nos ensinam que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Então Jesus, embora tenha sido esse personagem, tenha sido o espírito mais iluminado que já tinha transitado, que já transitou entre nós, ele não trouxe muitas novidades. O Espírito Emmanuel então vai nos dizer que a grande diferença que Jesus teve com relação a tantos outros espíritos que transitaram entre nós, espíritos iluminados, é que Jesus não foi apenas um filósofo, Jesus não foi apenas um profeta. Jesus, ele exemplificou todas as virtudes das quais ele nos ensinou. Ele não permaneceu no alto de uma montanha filosofando, ele não permaneceu dentro de um espaço acadêmico, ele não permaneceu dentro de um templo religioso, ele nada escreveu. Jesus, ele exemplificou. Quando Jesus nos ensinava da necessidade do perdão, ele nos dava exemplos do perdão mais sincero. Quando Jesus falava da necessidade de nós amarmos uns aos outros, ele nos amou intensamente. Quando Jesus nos falava da fraternidade, da solidariedade, quando Jesus nos dava as lições de esperança e espiritualidade, ele nos exemplificava. Quando ele, conforme ele mesmo nos ensinava, e nós encontramos no seu registro biográfico, ele nada possuía, nem sequer uma pedra para repousar a cabeça. Ele estava exemplificando exatamente aquilo que ele nos ensinava, com relação a nós sabermos atribuir valor, os valores da verdadeira vida. É bem verdade que nós, se hoje nós temos muitas dificuldades, imaginemos quando nós ouvimos essas mensagens pela primeira vez. Hoje talvez, depois de muitos séculos que essas mensagens foram por nós ouvidas, talvez agora nós estejamos engatinhando no seu entendimento. Quem sabe o próximo passo seja verdadeiramente nós nos modificarmos. E para nós podermos então iniciarmos o estudo dessa noite, eu elegi algumas passagens. Existe uma passagem que ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Nós vamos encontrá-la no Evangelho de Lucas, principalmente, mas também Marcos e Mateus registram essas passagens. Falam-nos então os evangelistas que num determinado momento Jesus estaria em Cafarnaum. Nos evangelhos nós não sabemos exatamente onde Jesus estaria hospedado, mas segundo o espírito Humberto de Campos, Jesus estaria albergado, estaria abrigado na casa de Simão Pedro. E ao final do dia, após cerca das 18 horas, as pessoas, sabendo que Jesus se encontrava lá, uma multidão foi ao seu encontro. E não é difícil nós entendermos isso. Possivelmente nós também fôssemos ao seu chamado, talvez só por curiosidade, mas a verdade é que tentemos imaginar por alguns instantes, se nós ouvíssemos falar que existe bem próximo, bem perto de nós, um estranho peregrino que consegue confortar as nossas dores mais íntimas, aquelas dores que todos nós trazemos na alma, aquelas dores que nos fazem chorar quando nós nos colocamos em silêncio conosco mesmos, aquelas dores mais íntimas
que pudesse verdadeiramente nos falar de um reino dos céus, um reino dos céus que era de acesso a todos aqueles que quisessem. Imagina se nós também não iríamos ao seu encontro, porque quando nós falamos de Jesus e seus feitos, nós pensamos nas curas, nós pensamos nos pães, mas a verdade é que ele falava para nossas almas. Será que nós também não iríamos exatamente como aquela multidão? Nós também não iríamos ao seu encontro? Então os evangelhos, eles registram exatamente que uma multidão, depois de determinada hora, afluiu ao encontro de Jesus. E entre esses personagens dessa multidão, existiam ali alguns doutores da lei, pessoas talvez que não fossem ao encontro de Jesus com a esperança de encontrar na mensagem de Jesus um divisor de águas. Muitos iriam para questionar a sua mensagem, outros iriam por curiosidade, queriam exatamente saber quem era aquele personagem tão badalado naquele momento. E talvez muitas daquelas pessoas fossem verdadeiramente para encontrar nas suas mensagens um conforto, consolo e um divisor de águas, quem sabe. Segundo os 3 evangelhos, num determinado momento, a multidão que se avolumava naquela casa, na casa daquele pescador, era tão grande que as pessoas não conseguiam mais ter acesso à casa, quando de repente é trazido por 4 pessoas um conhecido aleijado. Nós não sabemos seu nome, o seu nome não ficou registrado nas páginas da história, mas nós sabemos que era um aleijado muito conhecido. Ele vivia esmolando a entrada do templo, e ele teria ido ao encontro de Jesus, carregado por 4 amigos, carregado numa espécie de esteira, numa maca. Só que aquelas pessoas que estavam ali querendo ouvir a mensagem de Jesus, não saíam da frente, elas não abriam espaço para que aquele pobre homem pudesse passar com a sua maca, com a sua esteira. E as pessoas tentavam furar aquele bloqueio, conseguiam, queriam de alguma forma levar aquele pobre aleijado ao encontro de Jesus. Aqueles amigos que o carregavam tiveram uma ideia no mínimo inusitada, e eu acredito verdadeiramente nessa ideia, porque eu tenho amigos que fariam assim por mim também. Eles resolveram dar a volta, foram para a parte de trás da casa, eles subiram na casa, segundo o registro dos 3 evangelhos, eles afastaram as telhas daquela casa, e eles teriam içado lá para dentro aquele pobre aleijado usando cordas. Eles içaram para dentro da casa onde estava Jesus, eles içaram então aquele pobre aleijado. O evangelista Lucas vai nos dizer inclusive que eles estavam ouvindo a mensagem de Jesus do lado de fora, exatamente para saber em que cômodo Jesus se encontrava. Eles então içam aquele pobre aleijado na frente de Jesus, e de repente, quando aquele pobre aleijado abre os olhos, ele estava de frente com Jesus. Jesus se compadece, se surpreende da fé daqueles homens que levaram o pobre aleijado. Jesus teria então dito algo mais ou menos assim: pela fé que eles manifestaram, seus pecados estariam perdoados. Só que essa frase de Jesus é uma frase muito impactante, principalmente para aqueles personagens que estavam ali, hebreus, e entre aqueles hebreus, doutores da lei, fariseus, pessoas que estavam ali para questionar a mensagem de Jesus, que queriam pegar Jesus em algum erro, doutores da lei, estudiosos da lei, quando de repente começaram a fazer um murmurinho entre eles. Eles começaram a discutir entre eles: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Todos nós sabemos que só Deus pode perdoar nossos pecados. Jesus, como se pudesse ouvir aquilo que aqueles homens falavam em burburinho, ele volta-se para a multidão e teria então perguntado: o que é mais fácil de se dizer? Eu dizer para esses homens: os seus pecados, o seu pecado está perdoado? Ou eu dizer para esse homem: toma do teu leito, levanta e anda? De repente a multidão fez um silêncio. Sabe por quê? Porque dizer para alguém: os seus pecados estão perdoados,
É fácil demais. Nós podemos dizer isso o tempo todo e não necessariamente será verdade. Conhecemos até pessoas que conseguem ganhar a vida dessa forma, perdoando pecados, garantindo o reino dos céus para as pessoas. E Jesus então fazia essa pergunta tão difícil: o que é mais fácil? Eu dizer para esse homem, os seus pecados estão perdoados, ou eu dizer para esse homem, levanta, toma do teu leito e anda, e caminha? Aquele que era um homem conhecido por todas as pessoas de Cafarnaum, exatamente porque vivia a mendicância, as pessoas fizeram silêncio. Aquelas mesmas pessoas que falavam baixinho, que faziam os murmurinhos, aquelas pessoas permaneceram em silêncio, e Jesus teria então sentenciado da seguinte forma: eu o quero, homem, levanta, toma do teu leito e anda. Segundo o registro dos evangelhos, aquele homem de pronto teria se levantado, teria tomado da sua esteira, do seu leito, da sua maca, e teria partido, cruzando a multidão, indo embora. Os evangelistas então registram que teria sido uma noite muito jubilosa. Num determinado momento, Jesus teria saído da casa de Simão Pedro, teria caminhado com a multidão ainda naquela noite, caminhado com aquela multidão, derramando lições, mas entretanto, o espírito Humberto de Campos, ele diz que essa passagem, que essa mensagem, ela não termina aí. Existem detalhes, existem acontecimentos que merecem ser por nós contemplados. Segundo o espírito Humberto de Campos, logo após esse homem, esse aleijado conhecido, foi levado ao encontro de Jesus uma jovem que teria sido levada por sua própria mãe. Essa jovem havia perdido a visão. Ela é levada até Jesus. Jesus lhe estende as mãos e devolve luz aos seus olhos. Logo após essa jovem, é levado ao encontro de Jesus um homem que teria saído do vale dos imundos, onde as pessoas execravam os chamados leprosos, a sociedade temia. Eu imagino que nesse momento, aquelas pessoas todas devam ter se afastado. Esse homem teria se apresentado para Jesus. Jesus, da mesma forma, teria lhe imposto as mãos, e aquele homem teve a sua pele toda lavada. Então teria sido uma noite de muitos júbilos, de muitas curas, onde a sua mensagem encontrou naqueles corações aflitos, ansiosos, encontrou algum solo fértil, nós acreditamos, quando num determinado momento, segundo o espírito Humberto de Campos, Jesus teria feito um sinal para Pedro. Era hora de encerrar. Embora aquela noite tão jubilosa tivessem se derramadas intensas luzes para todas aquelas pessoas, era hora de encerrar. Então Simão Pedro teria começado a espalhar a multidão, dizendo: o mestre precisa descansar. E ele começa então a pedir que as pessoas saiam, se retirem, quando de repente, segundo Humberto de Campos, teriam ficado apenas Jesus e Simão Pedro, e os dois começaram a caminhar à noite ainda naquela praia. Segundo Humberto de Campos, era uma noite de belo luar. Aquela luz refletida pela lua refletia-se também na espuma das ondas do mar da Galileia, formando uma renda de contorno que ornava todo aquele lago. E Pedro estava muito feliz. Pedro dizia: mestre, a partir de hoje todas as pessoas de Cafarnaum acreditarão na tua mensagem, porque conheciam aquele aleijado e todos viram que ele foi verdadeiramente curado. Mas Jesus não compartilhava da mesma alegria. Jesus permanecia sereno, impávido. Continuaram caminhando. E Pedro continuava: mas mestre, que noite jubilosa! Todos viram aquela jovem que nada enxergava. Tu devolveu para ela a luz. Aquela mãe repleta de gratidão. Eram todas pessoas conhecidas em Cafarnaum. Eu tenho certeza que a partir de hoje